Bem-vindo ao nosso curso de psicanálise individual de Alfred Adler. Hoje é a primeira aula. Nós tivemos uma aula de apresentação que nós falamos tudo a respeito do assunto psicoterapia individual ou psicanálise individual, que é a opção que nós temos aí em contrapartida à etiologia freudiana. Nós vamos ver no decorrer das aulas a grande diferença, a grande e vital diferença entre uma coisa e outra. Você vai ficar craque em entender aquilo que é a chamada teleologia, que é o estudo sobre Adler, Alfred Adler, psicanálise individual sobre a ótica de Samuel Ribas, que sou eu, não é? Vamos lá? Então, assim, o que esperar na psicanálise individual? Durante muito tempo se manteve a etiologia freudiana como a única opção para considerar um trabalho psicanalítico de respeito e ainda tem sido assim, na maioria dos casos, por pura preguiça ou medo de cometer uma blasfêmia herética contra o Freud e o Lacan, que são inquestionáveis em seus argumentos e considerações. A maioria não se mete com Freud nem com Lacan. Isso virou ícone, pedra filosofal de quando se fala em psicanálise. E realmente, só que quem fundou a escola psicanalítica de Viena foi Freud e Adler. Não é? Adler também é fundador da escola psicanalítica de Viena. Colocar na pauta apenas a etiologia é abrir mão de todo o restante, e nesse caso a teleologia de Adler, que trabalha no outro extremo de Freud, enquanto Freud conta com a construção humana em cima do trauma vivido, Adler não acredita no poder do trauma sofrido, que ele tenha esse poder eterno sobre uma existência, aquele tapa já não está doendo mais. E se você pode se utilizar disso para sofrer sempre e justificar o que não faz, que é a grande questão. Quando se fundou a Escola Psicanalítica de Viena, Freud e Adler, que faziam muito daquilo que se faz hoje em dia e se entende bem, que é essa questão da conversa de botequim, onde se estava se construindo aquilo que seriam as concepções da psicanálise, que seriam as concepções mais básicas de tudo aquilo que se estava ainda criando, os conceitos psicanalíticos, os conceitos acerca de o que é psicanálise, o que é que significa, o que é que não significa, o que é importante, o que não é importante, todos os conceitos daquilo que ainda não existia nesse formato psicanalítico estava sendo criado. E nessa hora é que entra aí o nosso estudo. Quando Adler, juntamente com Freud, estavam criando todo esse conceito, toda essa parte, quando se criava a respeito disso, divergiram numa questão que era justamente o que nós colocamos. Freud com a etiologia, e a etiologia ela vai trabalhar em cima daquilo que é a construção de uma pessoa em cima dos traumas vividos por essa pessoa. Aquilo que uma pessoa é hoje é resultado dos traumas que ela viveu, ela é consequência de traumas vividos. E aqui entra a divergência de Adler. Alfred Adler divergiu exatamente aqui, ele dizendo assim, olha, aquele tapa que você tomou há anos atrás, ou quando você ainda era um bebê, você já não está mais sentindo aquela dor. Você pode, eventualmente, se utilizar dessa dor para dizer que aquilo ali foi muito importante, mas na realidade você já não está mais sentindo isso. Na realidade você está se apropriando disso. E no decorrer do curso nós vamos trabalhar bastante acerca dessa questão, para não falar de maneira assim superficial. Nós vamos adentrar bastante o assunto para falar de maneira mais objetiva.
o que é que nós estamos falando quando nós falamos de teleologia, que vai ser a vertente que vai o Adler. Só que o Adler, ele não persistiu com seus seguidores acerca da teleologia. E o que se consolidou foi a etiologia, que é o estudo do Freud a respeito da traumatologia, né? Dessa questão de construção a partir do trauma. Então vamos lá. Quando Jung recorre, aqui tem um tom de sarcasmo, mas é proposital. Quando Jung recorre aos arquétipos para facilitar a sua vida, porque assim, quem é que era capaz de sobreviver a Freud e Lacan? Freud já era complexo. E aí entra o Lacan, já anos depois, entra o Lacan, o francês Lacan, com a sua metodologia complicadíssima, filosófica, de reescrever aquilo que Freud havia já planejado, bolado, criado, e Lacan vem e dificulta isso 1000 vezes mais. Se Freud era complicado, com Lacan ele cria um linguajar todo próprio que dificultou ainda mais, e os materiais viraram Bíblia, incontestáveis, e aqueles que supostamente entendiam aquilo que estava sendo dito, guardavam para si e ficou como algo assim secreto, algo assim guardado a 7 chaves, e aqueles que não entendiam, sabe o que me lembra? Quando a gente estuda Lacan, me lembra a roupa do rei. Sabe a roupa do rei? Que, olha, vamos criar uma roupa para o rei, mas é com um tecido que só pode ser visto por pessoas muito puras. E essas pessoas muito puras é que podem ver aquele tecido. Parece o pessoal que entende Lacan. É só um pessoal muito nobre e muito incrível que é capaz de entender esse complexo chamado Lacan. E no final das contas, acabou ficando restrito para um grupo seleto. No meu modo de pensar, o Lacan, ele fez um trabalho excelente, que nem o Freud fez. Só que ele acabou ficando muito restrito pelo linguajar, pela maneira complexa. E eu gosto muito de Lacan, mas é todo em cima, e esse já é um outro assunto, né? Que nós estamos falando aqui. Só estou falando sobre a dificuldade que era de se trabalhar em cima de Freud através dos olhos de Lacan, que acabou virando um material plausível, material que as pessoas tinham acesso, acabou sendo Lacan. Você quer estudar Freud, você vai estudar Lacan, e aí você passa a entender. O pessoal que não conseguiu fazer isso, acabou dando vazão a outras coisas, como Jung é um exemplo clássico disso. Aí quando você vê o Jung divergindo de Freud, divergindo daquela maneira complexa de Freud, ele acaba criando outros métodos, e ele vai para os arquétipos, ele vai para a alma, ele vai para outro perfil de trabalho, aonde ele começa a falar de uma maneira mais simplista, de uma maneira mais simples, ele começa então a trabalhar de uma maneira mais simples e de uma maneira mais entendível, que as pessoas poderiam entender de uma forma mais clara, mais objetiva. Vamos lá. Quando Jung recorre aos arquétipos para facilitar a sua vida, o processo que recorria ao inconsciente passou a depender do enquadre e do encaixe no arquétipo, e isso transfigurou tudo. Muitos psicos passaram a ser caçadores de traumas para tentar encaixar pacientes nos moldes criados, e a grande verdade é que nem todos se encaixam e aí ficam intratáveis. Estudar Adler te colocará no patamar de alguém que considerou a hipótese de que talvez algumas pessoas não tenham sofrido nenhum trauma e mesmo assim não se encaixem aos demais. Então aí você vai
começar a observar, que boa parte acabou indo para a psicologia, a moda Jung, saiu de Freud, saiu da psicanálise, e a psicanálise, a cura pela fala, trabalhava-se contando com o inconsciente. E a psicologia sai dessa vertente de se contar com o inconsciente e começa a trabalhar com psicoterapias, começa a se trabalhar com planos comportamentais, psicológicos, e os arquétipos vieram bem a calhar porque os arquétipos supriram uma necessidade que havia de se entender o inconsciente. Com os arquétipos, bastava enquadrar pessoas dentro daqueles perfis já criados, já prontos. E aí os psíquicos passaram a ser caçadores de trauma, tentando encaixar pessoas dentro de arquétipos. E aí que se começa tudo isso. Os traumas, de certa forma, foram os precursores dos arquétipos, porque os traumas, quando você se determina quais tipos de traumas existem, quando se padroniza e se cria uma metodologia em cima de que quantos traumas existem. Existe o trauma, por exemplo, a pessoa que sofreu, nós estudamos isso na psicoterapia clínica, por exemplo, ali nós trabalhamos com uma ênfase em 5 traumas principais vividos. O trauma da rejeição, que vai gerar o escapismo, trauma, por exemplo, do abandono, que vai gerar dependência emocional, trauma da traição ou da quebra de confiança, que vai gerar aí controlador, trauma da humilhação, que vai gerar a máscara do masoquista. Então, são traumas que são criados e a pessoa que se encaixa em um deles. Nós temos ainda, nesse que nós estudamos na psicoterapia clínica, nós temos aí o trauma, por exemplo, da humilhação, nós já falamos. Nós temos o trauma, por exemplo, da quebra de confiança. Nós temos o trauma, eu sempre esqueço desse trauma que vai gerar a rigidez, que é um trauma específico de pessoas que não cumprem a sua palavra, e aí vai acabar gerando uma pessoa rígida. Me falha agora, não me lembro agora, não vou me atentar para isso. Mas aí o que acontece? Se passou a trabalhar em cima de arquétipos, criando uma expectativa, criando-se uma expectativa acerca de que as pessoas se enquadrassem, se encaixassem naquilo que seria um arquétipo. Desculpa a interrupção, né? Acho que deu uma paradinha aí, né? Então, assim, a gente nota que boa parte do pessoal que trabalha hoje, atendendo pessoas, trabalha em cima de encaixar pessoas dentro de arquétipos, e isso é uma grande dificuldade. É uma grande dificuldade quando as pessoas não se encaixam nos nossos planinhos, nos nossos planos secretos de encaixar. A gente chega com o paciente e quer que ele se encaixe dentro de um trauma, dentro de um perfil estabelecido, já pré-estabelecido. E nem sempre isso é possível. Você já considerou a possibilidade do teu cliente não ter nenhum trauma? Do teu cliente não ter passado por um trauma específico, desse trauma não ter causado nele o efeito desejado, a ponto de ter gerado nele uma máscara emocional, de ter causado nele aquilo que nós planejamos. Nós já fizemos um plano que ele se encaixasse. Quando ele não se adequa a isso, ele estraga com todos os nossos planos. Vamos lá. Estudar Adler te colocará no patamar de alguém que considerou a hipótese de que talvez algumas pessoas não tenham sofrido nenhum trauma e mesmo assim não se encaixem aos demais.
que o que se chama de temperamento talvez seja apenas seu estilo de vida, que pode ser alterado com mudança de atitude e uma melhor compreensão da existência. Estudar Adler te ensinará a se autoafirmar menos e se aceitar mais, que é uma coisa que nós trabalhamos bastante. Menos autoafirmação, porque a tentativa de se autoafirmar é uma tentativa de dizer que eu sou alguma coisa. E é uma forma que hoje está muito em voga, da pessoa mentir para si mesma, dizendo, olha, diga assim, eu sou 100%, e eu sendo 60%. Aí eu minto para mim mesmo, é uma metodologia onde a pessoa mente para si mesma, dizendo que ela é uma coisa que ela sabe que ela não é, e ela própria entendeu que era uma brincadeira, que era uma coisa que ela não é 100, ela é 60. Não, mas diga que é 100. Quando eu digo para mim mesmo que eu sou 100 e eu sou 60, e eu sei disso, eu fico estagnado. Porque eu já disse para as pessoas, eu viro refém daquilo que eu disse. Eu disse para as pessoas que eu sou 100, mas eu sou 60. E aí o que eu faço com isso? Não é? Aí eu fico refém das minhas próprias palavras. Ao estudar Adler, te colocará no patamar de alguém que considerou a hipótese de que talvez algumas pessoas não tenham sofrido nenhum trauma e mesmo assim não se encaixem aos demais. Que o que se chama de temperamento talvez seja apenas seu estilo de vida, que pode ser alterado com mudança de atitude e uma melhor compreensão da existência. Estudar Adler te ensinará a se autoafirmar menos e se aceitar mais, trabalhar em cima da realidade e não de eventuais traumas de costas largas que tentam justificar nossa má conduta. Sacou? Nós vamos trabalhar muito em cima dessa questão. Nós vamos trabalhar bastante em cima disso para nós entendermos que, na realidade, nós precisamos menos autoafirmação e mais autoaceitação. Nós vamos lidar com o nosso cliente, com o nosso paciente, abordando a realidade, buscando no inconsciente qual é a verdade. Nós vamos dizer e trabalhar com ele, você é 60. E nós vamos trabalhar com essa questão. Qual é o problema de você ser 60? Nenhum. Na verdade, é vantagem que você seja 60, porque nós temos um trabalho até 100. Nós temos 40% para alcançar o seu potencial. Nós temos um trabalho a percorrer. Qual é o seu problema, né? De aceitar quem você é? Nós temos um trabalho a alcançar. Quando nós damos corda para um paciente com um trabalho de coaching, que é onde a gente tenta tirar uma realidade que não existe, motivacional, diga que aí você passa a agir como alguém que mas você lá dentro sabe que não é. Momentaneamente, você pode gerar uma raiva, nós vamos estudar isso, gerar uma raiva, uma gasolina, para que você possa agir como alguém que é incrível. E quando você sabe que não é, quando você sabe que não é tudo aquilo, você começa a mentir. E trabalhando mentindo, nós começamos a nos sabotar. Porque todo mundo está sabendo que eu não sou quem eu sou. Nós vamos dar margem para criar uma síndrome aí de impostor. E quantas pessoas já vivem assim? Não é? Eles disseram que eles são 100 e no fundo ele sabe que ele é 60. E aí ele gira, ele cria aquela síndrome de impostor na cabeça dele. Sacou? Qual que é a ideia? Vamos lá. Alfred Adler. Tudo se resume ao indivíduo. Alfred Adler nasceu em 7 de fevereiro de 1870 em Viena, na Áustria, em uma família judia de um comerciante de grãos. Adler sofria de raquitismo quando criança e por causa disso não aprendeu a andar até os 4 anos. Aos 5 contraiu pneumonia e quase morreu. Suas experiências logo cedo com doenças despertaram interesse na medicina e o inspiraram a seguir carreira como médico. Depois de se formar na escola, trabalhou como oftalmologista e acabou mudando para a clínica geral.
Adler montou o seu consultório em uma parte mais pobre de Viena, onde do outro lado da rua havia um parque de diversão e um circo. Em função disso, a maior parte dos clientes que atendia eram artistas de circo. Portanto, os pontos fortes e fracos em comum dessas pessoas, Adler começou a criar sua teoria de inferioridade dos órgãos, no qual postulava que alguém com defeito específico de natureza física apresenta sentimentos de carência ou inferioridade por causa dessa deficiência e tenta compensar a fraqueza. Mais tarde, essas ideias teriam grande impacto em alguns dos seus mais importantes trabalhos em psicologia. Com o tempo, Adler começou a se afastar da oftalmologia na direção da psicologia. Em 1907, foi convidado a participar de grupos de discussão liderados por Freud. Essas reuniões acabariam por se transformar na Sociedade Psicanalítica de Viena e Freud nomearia Adler presidente e co-editor do boletim informativo da organização. Embora fosse presidente, Adler não se furtava de manifestar sua discordância em relação a várias teorias de Freud. No final, houve uma discussão entre os partidários de Freud e os partidários de Adler, com a sociedade com mais 9 outros membros, demitiu-se da Sociedade Psicanalítica de Viena, fundada pelos dois. Eles formariam a Sociedade para a Psicanálise Livre em 1911, que um ano mais tarde se tornaria a Sociedade de Psicologia Individual. Ainda que Adler tivesse desempenhado um papel importante no desenvolvimento da psicanálise com Freud, ele foi um dos primeiros a romper com a escola de pensamento e criar a própria escola, que ele chamou de psicologia individual, que é o que nós estamos começando a trabalhar aqui. Uma das ideias mais influentes produzidas por essa escola de pensamento foi o conceito de complexo de inferioridade, que sugeria que a personalidade e o comportamento eram resultado do trabalho das pessoas para superar um sentimento inerente de inferioridade. Quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, Adler trabalhou como médico na frente russa e em seguida em um hospital infantil. Durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de Adler ter se convertido ao cristianismo, os nazistas fecharam suas clínicas em função de sua herança judaica. Adler foi aos Estados Unidos e aceitou um cargo de professor na Faculdade de Medicina de Long Island. Em 28 de maio de 1937, durante uma turnê de palestras, Adler teve um grave ataque cardíaco e morreu. Suas contribuições para o campo da psicologia, no entanto, resistiram por muito tempo e depois da sua morte repentina e moldaram grande parte do pensamento psicológico do meio século seguinte. Então ele morreu, talvez se ele tivesse resistido mais tempo, vivido mais tempo, talvez os estudos diretos de Adler tivessem avançado ainda mais. Vamos lá, psicologia individual. Enquanto Freud acreditava que havia fortes fatores biológicos universais que faziam a pessoa se comportar de determinadas maneiras, Adler acreditava que os comportamentos se baseavam nas experiências individuais e em fatores ambientais e sociais. A personalidade era determinada pelo confronto de forças sociais, profissionais e relacionadas com o amor. Em essência, Adler acreditava que cada pessoa era única e que nenhuma das teorias anteriores poderia ser aplicada a todo mundo. Foi esse motivo que Adler chamou sua teoria de psicologia individual. Nós vamos trazer com a psicologia individual, com a psicanálise individual, nós vamos trazer o cliente para o individual. Não assim, pessoas assim fazem assado, pessoas que sofrem esse tipo de coisa têm um comportamento assim.
cada pessoa é individual. Num trabalho psicanalítico, o mundo é aquela pessoa. Aquela pessoa é que vai ser trabalhada, avaliada, digerida, discernida, é aquela pessoa. Por isso a psicologia individual. Por isso nós trabalhamos de maneira individual com cada pessoa, para que nós possamos chegar a um contexto gerado a partir do seu inconsciente. Nós vamos usar bastante o processo da transferência e contra-transferência também. Nós não estamos descartando todo o trabalho que foi feito por Freud, ao contrário, nós só divergimos na questão da etiologia, que é que uma pessoa ela é formada a partir dos seus dissabores, dos seus traumas. Nós vamos trabalhar com a possibilidade de que talvez ela esteja usando isso para não ir trabalhar, para não amar, para não viver. Nós estamos trabalhando com a hipótese de que talvez ela esteja se apropriando daquele trauma vivido. Psicologia individual. A teoria de Adler é extremamente complexa, pois abrange ampla variedade de temas psicológicos. No entanto, seu princípio central é bastante simples, pois segue uma única ideia: lutar pelo sucesso ou lutar pela superioridade. Então, aqui nós entendemos que uma pessoa ela vai partir em busca de uma superioridade, e isso nós vamos estudar a questão do sentimento de inferioridade, que nada mais é do que uma constatação de uma realidade onde uma alma vem ao mundo, um nenenzinho vem ao mundo, entendendo que ele tem dificuldade, ele não anda, ele não fala, ele não pode fazer nada sozinho, não se alimenta sozinho. Então ele vai constatando uma realidade que nós colocamos como sentimento de inferioridade, porque é uma constatação. Eu sou só um nenê, eu não sei andar, eu não sei me comunicar. Então, a partir disso, eu vou aprendendo a lidar com a vida. Eu, naquela condição de nenezinho, eu vou entendendo que eu preciso chorar, que eu tenho meios de conseguir o que eu quero, o que eu preciso. E aí nós vamos trabalhando com essa hipótese. Quando alguém vai se desenvolvendo, é o resultado de uma pessoa em relação à própria vida, de como ela foi superando as suas inferioridades, e a busca dela passa a ser de conquista de superioridade, não no sentido errado que muitas vezes as pessoas entendem, que é como a pessoa se sentir superior a outra. As pessoas podem tentar parecer superiores às outras, mas na realidade é o entendimento em relação ao mundo ao nosso redor que vai gerar o sentimento de inferioridade. Os complexos são diferentes. Nós vamos estudar isso nas próximas aulas. Vamos lá. Hoje nós estamos aqui no capítulo 1, onde nós estudamos aqui. 1. Psicanálise individual adleriana. A vida psíquica é determinada pelo seu objetivo. Homem nenhum pode pensar, querer, sonhar sem que essas atividades sejam determinadas para um objetivo. Tudo que a gente faz na vida, ele demanda de um objetivo. O objetivo é o fator principal e primordial. Para alguns pressupostos dessa psicologia e conceito de psique e vida psíquica, o texto base será posteriormente transformado em livro A Ciência da Natureza Humana, que é um material que foi traduzido para o português do Adler. Um conjunto de conferências dadas no Instituto Popular de Viena, posteriormente transcritas. Pelo título do livro, podemos ver que, desde já, que o objetivo do autor era o de criar uma teoria geral sobre a natureza humana, uma ciência para explicar por que as pessoas são como são,
por que as pessoas agem como agem e por que algumas pessoas crescem saudáveis e outras têm leves, moderados ou severos transtornos mentais. Desde o princípio, é visível como Adler concorda com Freud em um ponto. A diferença entre a normalidade e patologia é de grau, ou seja, apresentam-se à nossa consideração os mesmos elementos, as mesmas bases, as mesmas atitudes. A única diferença é que no paciente aparecem mais acentuados e são mais facilmente reconhecíveis. Antes de entrarmos no conceito de vida psíquica, gostaria de mencionar algumas características que transparecem da personalidade do autor. Em primeiro lugar, o seu objetivo com essas palestras no Instituto Popular de Viena era o de divulgar o conhecimento para todos. Para ele, a ciência da natureza humana, a psicologia não deveria ficar restrita a especialistas. Embora toda e qualquer pessoa possa se arrogar ter conhecimento sobre a psique, por ter uma psique, é um fato que as pessoas em geral não conhecem o objeto de estudo da psicologia, ainda que este desconhecimento traga consequências diárias. Tampouco aprendemos sobre nós mesmos e sobre os outros. Pensamentos, cognições, memórias, sensações, emoções, sentimentos. Na escola, assim, o autor procurou se aproximar das pessoas e contribuir com a sociedade, mostrando de forma didática o que ele tinha descoberto, sabendo que suas descobertas constituíam um pequeno pedaço do gigantesco universo a se conhecer. Com isso, e ele já o demonstra no começo, ele transparece um sujeito de muita humildade. Introdução da ciência da natureza humana. Adler defende dois argumentos fundamentais: a forte influência que a infância exerce na vida futura de um indivíduo e a existência do inconsciente, ou seja, as forças desconhecidas, às quais o sujeito não se dá conta e que o movem sem que ele o saiba. Para defender o primeiro argumento, ele descreve um paciente adulto de caráter ansioso, de espírito constantemente cheio de dúvida e desconfiança, revelaria idênticos traços de caráter e atitudes psíquicas no 3º e 4º ano de vida, sendo apenas de notar que na simplicidade da sua manifestação na infância, esses traços poderiam ser mais facilmente interpretados. E para defender o segundo argumento, ele diz que quem quiser colocar em prática os conhecimentos da psicologia individual terá que mostrar aos seus pacientes, clientes, alunos ou conhecidos, o valor das forças desconhecidas e inconscientes que operam dentro de nós. Para lhes poderem ser verdadeiramente úteis, deverão conhecer todos os artifícios encobertos, tortuosos e disfarçados do proceder humano. Em síntese, são os dois principais argumentos de Adler na introdução. Vamos lá. Eu sei que fica um pouco maçante quando a gente começa a fazer alguma leitura, né? A ideia não é essa, mas que você preste atenção naquilo que é o conteúdo aqui teórico, não é? Eu já coloquei à sua disposição no grupo o nosso material em PDF. Você pode ter o livro físico, né? Adquirir aí no grupo. Você pode comprar o livro. Vamos lá, o conceito de psique para Alfred Adler. Isso aqui é bem importante, esse conceito de psique, você vai ver aqui a origem. O procedimento humano e alma, Adler explica o conceito e a premissa da vida psíquica, a função do órgão psíquico e a finalidade, teleologia, da vida psíquica. É muito curioso, quando vamos começar
É muito curioso quando vamos começar a estudar psicologia e descobrimos que a psicologia significa estudo da psique. Até aí tudo bem, mas muitos ficam um pouco espantados ao saber que psique é a palavra grega para alma. Então presta atenção nisso. Psique é a palavra grega para alma. Portanto, etimologicamente, psicologia é o estudo da alma. A nossa palavra alma, por sua vez, vem do latim anima, o que anima um corpo. E é esta a definição inicial de psique para Adler, o que o anima, o que dá movimento ao corpo. Então, falando sobre movimento. Por isso não faz sentido atribuir alma a uma planta, pelo simples fato de que ela não se movimenta. Escreve ele: podemos, pois, estabelecer de começo que o desenvolvimento da vida psíquica está ligado ao movimento e que a evolução e o progresso de todas as coisas realizadas pela alma se condicionam à livre mobilidade do organismo. Desse modo, não faz sentido considerar uma psique isolada. A psique está sempre em contato com seu meio, em outras palavras, com o que a circunda e, portanto, age e reage de acordo com as condições externas. A vida psíquica é um complexo de atividades ofensivas e defensivas prepostas a assegurar a continuidade da existência do organismo humano na Terra e habilitá-lo a melhor realizar o seu desenvolvimento. Entretanto, um outro argumento já se faz notar desde o princípio. O sujeito começa a lidar com o seu meio ambiente, é claro, desde que nasce. Mas quando nasce na primeira infância, ele é ainda totalmente indefeso para mudar, modificar ou alterar o que está ao redor de si. E essa impossibilidade de alteração, essa predominância da falta de autonomia, será um dos pontos para o conceito de inferioridade, que veremos em outra lição. Adler também é conhecido por modificar a pergunta central do estudo das patologias. Isso aqui também é muito importante. A pergunta que a gente faz toda a diferença. Se estamos atendendo um paciente depressivo, a tendência é que venhamos a buscar as causas que trouxeram a depressão, como se perguntássemos: por que o paciente está deprimido? Quando você atende o paciente que está lá, por exemplo, deprimido, a pergunta natural que se faz hoje em dia, quando se trabalha com a psicoterapia, com psicanálise e tal, é de se fazer uma pergunta de o que é que causou isso? Qual é a causa disso? Né? É como se você perguntasse: por que você está assim? Eu estou assim porque meus pais separaram. Eu estou assim porque eu separei. Eu estou assim porque quando eu nasci eu tomei um tombo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ou perdi o dinheiro que eu tinha. Então, assim, a pergunta é em cima assim: por que você está assim? Você está assim por causa de quem? Por causa de quem? E aí se trabalha uma questão de que a gente divide responsabilidade. Aí o malandrinho começa a buscar. Aí ele vê o psicanalista perguntando para ele: o que é que fizeram para você? O que causaram em você? Quem te causou isso? O que é que fez você se sentir assim? Tudo menos ele. Tudo menos uma decisão pessoal. Tudo é culpado, tudo vira vilão, menos o bacaninha aqui, né? Então, toda a pergunta, todo o trabalho é em cima de que, por causa de quem você está assim? Por causa do que você está assim? Então, toda a pergunta é em cima de que quem te causou isso? Está entendendo? A pergunta toda, o trabalho até hoje, trabalhado na psicanálise, é para a gente descobrir qual é o motivo que você está assim. Eu estou em depressão porque
perdi o dinheiro, então culpa do dinheiro. Estou assim porque os pais separaram, culpa dos pais. Porque minha mãe me tratou mal, culpa da mãe. O pai que tratou, culpa do pai. A irmã, o irmão, o filho, isso, aquilo, perdas. Então, nós estamos elegendo quem será o culpado da sua desgraça. Essa é a principal questão. Então, vamos lá. Para Adler, se estamos atendendo um paciente depressivo, a tendência é que venhamos a buscar as causas que trouxeram a depressão, como se perguntássemos por que o paciente está deprimido. Por quê? Quem fez isso para ele? Para Adler, é claro que a causa é relevante, porém ele defende aqui um outro argumento. Os pacientes e as pessoas normais estão sempre tendo em vista uma finalidade. Lembra que o nenenzinho nasce e ele se sente inferior porque ele constata que ele é só um nenenzinho e não pode nada, e ele começa um processo de evolução. Eu tenho que sair dessa cama, aprender a andar, aprender a falar. Então ele gera um objetivo. A vida dele, a ânima dele passa a ser o movimento. Eu tenho que me movimentar para chegar em algum lugar e evoluir. Eu começo um processo de evolução pessoal. Essa é a ânima do ser humano. Vamos lá. Para Adler, é claro que é relevante, né? A causa, tudo é importante, porém ele defende aqui um outro argumento. Os pacientes e as pessoas normais, que nós falamos agora do nenê, estão sempre tendo em vista uma finalidade. Portanto, ao invés de perguntarmos o porquê, vamos questionar o para quê. Para que o paciente está deprimido? Com que finalidade essa doença apareceu? Sacou? Qual que é a ideia? É para que você está deprimido? Qual é o objetivo de você estar deprimido? Mas que absurdo! Ele sofreu? Não necessariamente, porque cada um lida com os traumas e os problemas de uma forma, né? A pergunta passa a ser, a nossa busca passa a ser não qual foi o trauma, mas para que você está ainda chorando? Para quê? Você quer ganhar o que com isso? A pergunta pela finalidade traz de volta a importância da teleologia para a psicologia. Telos, da teleologia, né? Telos, em grego, quer dizer finalidade. Teleologia vem daí, de finalidade. Dessa forma, Adler diz o seguinte: a primeira coisa que descobrimos na vida psíquica é que seus movimentos se dirigem a um fim. A vida psíquica do homem é determinada pelo seu objetivo. Todo mundo tem um objetivo. Não se engane. Eu tenho um objetivo, você tem um objetivo, você só faz o que você quer e você não faz aquilo que você não quer. Se você está fazendo uma coisa é porque você decidiu fazer aquilo. Decidiu trabalhar, decidiu não trabalhar, decidiu não decidir, decidiu decidir. Tudo tem um objetivo, mesmo que seja aqui. Mas a gente decide o que a gente faz. E a maneira como nós vamos atuar diante de determinados problemas é a questão do Adler. Como é que você decidiu atuar? Como é que você decidiu trabalhar? Como é que você decidiu fazer? Eu vou fazer um cara bravo. Eu vou fazer um cara que chora. Eu vou fazer um cara que está sofrendo. Por isso eu preciso disso, preciso daquilo. Ou eu vou decidir alguém que não vou deixar barato. Eu vou fazer isso para conquistar aquilo. Então, nós vamos decidir como é que nós vamos atuar nesse filme que nós estamos passando. A primeira coisa que descobrimos na vida psíquica é que seus movimentos, a ânima, se dirigem a um fim. A vida psíquica do homem é determinada pelo seu objetivo. Homem nenhum pode pensar, querer, sonhar, sem que essas atividades sejam determinadas, continuadas, modificadas e dirigidas para um objetivo constante. Isso resulta da necessidade de adaptação do organismo ao meio envolvente. Assim, todos os fenômenos da vida da alma podem ser considerados
como preparação para alguma situação futura. Parece-nos impossível conceber a alma como outra coisa senão força a agir rumo a um objetivo. E a psicologia individual considera todas as manifestações da alma humana como dirigidas para um objetivo. Está sacando? Está entendendo? Para concluir essa primeira lição, um exemplo do próprio Adler demonstra a hipótese da importância da infância para a vida posterior, e que também mostra como o pensamento teleológico pode ser útil na clínica. Eu vou contar para você. Vamos lá. Um homem de 30 anos, de caráter extraordinariamente agressivo, que conseguira triunfos e honras, apesar das dificuldades da sua carreira, vai ao médico num estado de suprema depressão e queixa-se que perdeu o amor ao trabalho e à vida. Expõe que está quase noivo, mas encara o futuro com profundo desânimo. Sente-se dominado por fortes zelos, havendo grande risco de romper-se o noivado. Os fatos que ele reproduz para provar seus ciúmes não são concludentes. Como nada se pode censurar a sua noiva, as dúvidas que ele manifesta desperta desconfiança em relação a ele próprio. É um desses muitos indivíduos que, atraídos pelos outros, se aproxima dele para imediatamente assumir tal atitude agressiva que logo destrói o próprio contato que buscam estabelecer. De acordo com a nossa experiência, costumamos perguntar qual é a mais antiga recordação da infância do paciente, mesmo sabendo que nem sempre é possível apreciar objetivamente o valor dessa recordação. A primeira recordação infantil daquele homem foi a seguinte: estava ele no mercado com sua mãe e um irmãozinho mais novo. Estava ele no mercado com a mãe, com o irmãozinho mais novo. Devido ao movimento e acumulação de gente, a mãe tomou nos braços a ele, o mais velho dos dois filhos. Assim que notou seu engano, fê-lo descer e pegou no filho mais novo. Então, quer dizer, na hora do atropelo, ela pegou no braço dele, mas assim que ela viu que ele, que era o mais velho, ela tinha pegou ele, que era o mais velho, ela largou dele e foi lá e pegou o mais novo e trouxe para perto de si o mais novo. Então, deixou ele de lado e pegou o mais novo, deixando o nosso paciente andar sozinho, comprimido entre a multidão e grandemente aflito. Embora ele fosse o mais velho, ele ainda era filho e era criança. Tinha ele, então, 4 anos de idade, embora fosse mais velho que o irmão, né? Quando narrava essa reminiscência, notamos as mesmas notas que acentuamos na descrição da sua queixa atual. Não tem certeza de ser amado pela noiva e não pode tolerar a ideia de que outro, e não ele, seja o preferido. Do mesmo modo que no episódio de criança, entrou em dúvida sobre a estima da sua mãe e se encolerizou pela preferência dada ao irmão. Assim que lhe mostramos essa conexão, nosso paciente, muito assombrado, imediatamente deu por ela. Sacou? Ele estava aqui, na verdade, revivendo. Veja como a gente mantém algumas métricas. Os traumas continuam sendo abordados. Mas quando a gente fala na frase do Adler que o trauma não existe, é de que o trauma passa. E a maneira como nós lidamos com o trauma é que faz com que ele exista. A maneira com que a gente o valoriza é que faz com que ele tenha valor na nossa vida. O valor para o qual tendem todos os atos do ser humano é determinado por tais influências e impressões recebidas no meio da fase da infância. A condição ideal da vida, isto é, o objetivo de cada ser humano, forma-se provavelmente nos primeiros meses de vida. O objetivo de cada pessoa forma-se logo no começo da vida. Mesmo nesse tempo, certas sensações desempenham um papel que provoca uma resposta de alegria ou desconforto na criança.
Surgem, então, no espírito desta os primeiros traços de uma filosofia de vida, embora se manifeste de modo mais primitivo. Entendeu? Assim nós vamos terminar essa aula de hoje, lembrando a cada um. Nós vamos trabalhar bastante com a questão da atuação. A maneira com que nós atuamos diante da vida é o que fará toda a grande diferença. A maneira como você atua diante da sua vida é que foi a decisão que você tomou. A partir de hoje, quando você se deparar com um cliente seu, você que já é psicanalista, você que já trabalha na clínica, a partir de hoje, quando você se deparar com seu paciente, você não fará apenas a pergunta primordial, o que te causou isso, né? Você não vai mais fazer a sua busca sobre o que causou isso na vida dele, mas você vai se perguntar e investigar na vida dele. Para que você está vivendo isso? Para quê? Qual é a razão de você estar agindo dessa maneira? Para quê? O que você quer conquistar com isso? Ele está tentando retomar o amor da mãe, do pai, de alguém? Ele acha que é vantagem agir da maneira como está agindo? Porque não se engane, a gente age muitas vezes buscando vantagem naquilo, mesmo sendo uma agrura, mesmo sendo um problema, uma vergonha, algo ruim, a gente está sempre tentando tirar vantagem daquilo que estamos vivendo. E aí, quando nós fazemos isso, às vezes pode dar a impressão errada para as pessoas, mas no final das contas, nós estamos apenas sobrevivendo aos traumas que nós vivemos, e nós podemos nos utilizar desse trauma em benefício próprio. É disso que se trata a teleologia. Então, semana que vem, vou liberar mais uma aula para você, e eu sei que você vai curtir bastante. Se você quer o livro, você tem que entrar no grupo e pedir o livro. R$ 45,00 o livro, e você pode adquirir ali o livro. Ou então, no próprio grupo você tem o livro em PDF. Aí você não precisa gastar nada. Tá bom? Um grande abraço a você. Semana que vem tem mais. Estude, se aprimore. Tá bom? Um grande abraço a você. Até semana que vem.